E vem conferir uma análise do capítulo 384 de Berserk. E Berserk retomou depois de um longo período sem publicações, e é muito bom ter Berserk de volta. O capítulo pode não ter sido aquele capítulo que muitos esperavam com 1000 acontecimentos, depois de tanto tempo sem publicação. Mas só de saber que Berserk está de volta já me dá uma grande felicidade. Então, seguindo o padrão do que eu faço nos capítulos, primeiro eu vou falar o que acontece durante o capítulo, mesmo que não tenha sido tantas coisas para se descrever, e depois eu dou minha opinião final sobre o que eu achei de cada coisa que foi apresentada ali. Bom, o capítulo começa com uma mensagem escrita o que acontece na cabeça de Guts. E o Guts, para quem não lembra, está dentro daquele lugar dos Kushans onde poucos conseguem sair, onde você vai ter que enfrentar o seu grande espírito, entender quem você realmente é. É isso que acontece nas páginas que vão prosseguindo. É o Guts repensando cada momento trágico da sua vida, pensando no bando do Falcão, onde ele acaba percebendo que todos morreram no eclipse. Depois ele volta a ver também a Farnese, depois ele vê a Casca. E nesses momentos que ele vai vendo cada um desses pontos que eu falei, ele vai refletindo se a vida dele poderia ter sido diferente. Como que se ele tivesse evitado uma coisa ou outra, tudo poderia ter sido diferente. Essa é uma reflexão que ele faz. E é muito interessante ver essa parte do capítulo, porque vale lembrar, o Guts é o personagem que ele não se abre, ele não fala com as pessoas. Tanto que a gente consegue descobrir o que ele sente ou o que ele pensa, mas pelos gestos muito bem detalhados nas imagens que eram desenhadas pelo Miura e hoje em dia pelo seu melhor amigo, do que realmente pelo que ele fala. Então, ver esses sentimentos é a primeira vez que o Guts praticamente fala sobre esse assunto, ou pensa dentro dele. Então é muito interessante pensar que ele sempre se sente culpado. Ele sempre se sentiu culpado, mas a gente consegue ver que esse vingador que ele foi criando ao longo do caminho é muito mais do que ele sempre o que ele queria mostrar para nós. Mas na verdade o que ele sempre pensou foi nesse conceito de que tudo poderia ser diferente, que ele teve que ser essa pessoa. E nesse momento aparece um espírito, que parece ter um espírito num formato de água, algo que eu acho muito interessante para essa parte. Por que eu falo isso? Porque a representação da água não é só bonito visualmente, ele também representa muito, porque a água representa muito a purificação, não exatamente no mundo de Berserk, mas no nosso mundo. E obviamente as representações que eles colocam em mangás, animes, filmes, livros, são pelo que a gente conhece. E colocar uma figura angelical num formato de água lembra muito a ideia da purificação. E quando ela aparece, ela na verdade confronta o Guts. E ela fala de cada momento que ele passou. E ela relembra que ele pode ser considerado um vingador, mas que desde o começo da sua jornada, ele nasceu de uma mãe que pariu ele morta. A partir daí, ele teve que passar por todos aqueles momentos até chegar ali. Ela também fala uma frase muito interessante nesse momento, quando ela menciona que ele nunca morreu e voltou. Na verdade, aquele sempre foi o destino dele chegar até ali. E quando ela acaba descrevendo cada momento, mostrando que ele teve que passar por tudo aquilo, ela acaba falando que, na verdade, ele tem dois lados. E o lado dele, um lado dele, seria o Grift. E aí o capítulo se encerra com ela mencionando que eles são um a um lado do outro. Um seguiu o caminho do outro. Um existe por causa do outro. A partir daí, ela termina falando se ele vai ter coragem de confrontar esse outro lado. Essa parte é uma metáfora muito interessante e eu fiquei muito curioso para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Por quê? Porque você pode entender esse final de capítulo de duas formas. A primeira forma que você pode entender é uma coisa que todo mundo já imagina, que seria a ideia de, olha, o mangá de Berserk inteiro é sobre destino. E o destino como um todo, ele acaba sendo algo que não tem como mudar. Se o Guts tivesse ido para outro caminho, ou tivesse feito outras coisas, ele provavelmente ia acabar caindo no Grift, e o Grift, por outros motivos, ia acabar acionando o Eclipse. Talvez porque ele teria um nível de poder, e nesse nível de poder ele quisesse mais, talvez por algum confronto que eles tivessem. Então o destino mostra que eles
estavam realmente destinados a ficar junto. Desde antes dele nascer, e é isso que ela quer dizer, eles sempre iriam ficar juntos. E isso é muito legal, porque lembra do cerne de Berserk. Do começo ao final da obra, quando acabar, sempre a palavra destino é muito importante. Mas a forma como eles vão costurando isso, para não ter furo de roteiro, e a mesma forma funcionar muito bem, é o que eu acho que mais encanta nesse mangá, de tantas coisas brilhantes que ele tem, por isso que ele é o meu mangá preferido. Bom, mas eu falo que você pode ver isso de duas formas, porque a primeira forma é uma teoria que muita gente tem, que é no final de Berserk, o final da obra, vai ser o Griffith e o Guts se matando. Quando os dois se matar, eles vão acabar com essa linha do destino, e é algo que é inevitável. Não importa o que o Guts faça, ele vai acabar lutando contra o Griffith e os dois vão se matar. Essa fala pode levar para esse caminho, você pode entender isso. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que volta ao que eu mencionei da escolha do formato espiritual ser água. O que eu falei agora há pouco foi que o formato espiritual de água, ele lembra muito essa ideia da purificação. Quando a gente está sujo, a gente passa para purificar. E também tem muitas ideias de água que purificam o nosso corpo, purificam a nossa alma. Então, pode ser que nesse ponto, quando chegar nos próximos capítulos que a gente vai acompanhando, essa purificação que ele tem a partir dali, seja ele entender que ele precisa, naquele momento, quando ele está se conhecendo, destruir a parte do Griffith que tem dentro dele. Destruindo essa parte, talvez ele consiga, quebrar o ciclo da vingança e o ciclo do destino. Ele vai continuar tendo sua vingança, mas a partir daí, quebrando esse ciclo, outras ramificações de caminhos que ele pode ir podem acontecer. Isso é muito interessante porque você tira a previsibilidade da obra. Porque, tirando essa parte do Griffith, pode ser que ele se mate no final, mas pode ser que essa coisa dele se entender melhor a vingança, faça com que ele consiga chegar perto do Griffith e lute contra ele. Inclusive, eu acho que esses são os dois caminhos que essa parte quer dizer. E por isso que ele chama tanta minha atenção. Porque os próximos capítulos focados no Guts, que vão focar nessa parte, vão ser muito importantes pra gente entender como que vai prosseguir o mangá a partir daqui. Se ele vai prosseguir para esse lado de, olha, o Guts, agora ele não tem mais esse Griffith dentro dele, essa parte que eles são criados para ser o mesmo, então ele pode lutar contra ele, ou realmente essa parte do destino de eles vão se enfrentar e eles vão se matar. Os próximos capítulos vão ser muito importantes para mostrar como que a gente vai para a reta final. Sem contar que esse capítulo também estabeleceu muito bem que a partir de agora o Guts está de volta. Há muitos capítulos a gente acaba vendo que ele vai voltar, mas não voltou. Agora parece que ele voltou de verdade. Agora terminar falando um pouco que eu achei do capítulo. Como eu falei, voltar para Berserk para mim é muito especial por ser o meu mangá preferido. Então a partir daí rever o personagem, ver um pouco desse mundo, ver alguns caminhos que pro final eles estão carregando, é muito bom. O que eu acho um grande problema só desse capítulo é a ideia dele ser muito curto. Quando você promete que um capítulo está sendo adiado, você espera um pouco mais. E não que eu quero que ele seja apressado, mas mais páginas, ou pelo menos colocar mais coisas pra gente poder ver. Berserk demorou muito para voltar. A gente não sabe quando o próximo capítulo vai sair. Se esse capítulo sai um por mês, esse capítulo seria mais interessante de se ver. Demorando tanto, ele parece um capítulo que falta algo. É um capítulo bom, a arte continua muito boa, tem uma mensagem interessante, leva para caminhos que eu gosto e uma discussão muito interessante que eu acho que poderia ser mais aprofundado. Inclusive, esse capítulo, que não tem tantas páginas, ele poderia, por exemplo, na minha opinião, ter o dobro de páginas e a partir daí pegar esses mesmos pontos e expandir um pouco mais no diálogo até do Guts falando. É um capítulo bom, é um capítulo interessante, mas eu acho que existem coisas que, por ser tanto tempo que a gente não vê Berserk, a gente espera um pouco mais. É bom, mas é inevitável que eu esperava um pouco mais. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do novo capítulo de Berserk? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.